Vamos conversar sobre o menino Bad Bunny, se liga, só para todo mundo ter a melhor noção. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aqui. É isso, ele abre ali já no God Bless America, que é o clássico dos americanos, né? Deus abençoe a América. E aí vem o que ele estava jogando com, que é a noção de América. Para muitos americanos e americanas, América é os Estados Unidos, são os Estados Unidos da América. E isso é um bagulho muito doido. Tem até um nome, Hag. Você tá por aí ainda? Se você lembrar o nome disto, tem um nome para isso, né? Que é essa coisa do norte-americano, do estadunidense, mais especificamente, né? Entender a América como eles, como o país deles. Muitas não terem noção de como que se lida com essa noção das Américas. América do Norte, Central e Latina, ou do Sul. E aí ele joga com esse lugar, o Bad Bunny, ele joga com essa questão, que para os americanos é muito forte, culturalmente falando, essa noção de que eles são, né, o melhor país do mundo. Para quem não tá ligado, não tá ligada, o americano vive na base, nesse sentido dessas ideias, do que eles chamam de destino manifesto, salvo me engano, deixa eu até puxar aqui, ó, destino manifesto, Estados Unidos. Olha lá, ó. Destino manifesto é uma ideologia do século XIX que definia ser a missão divina dos Estados Unidos expandir seu território e modo de vida do Atlântico ao Pacífico. Essa crença justificou o expansionismo territorial, a marcha para o oeste e o imperialismo americano, norte-americano, estadunidense, considerando a nação predestinada a dominar o continente, não só o continente, como o mundo, né? Eles ampliam isso para justificar eles serem a polícia do mundo, vamos dizer assim. E a gente está vendo as consequências disso lá agora, a forma como o ICE está atuando, né, nos Estados Unidos, e o tanto de merda que tá dando, e o tanto de merda que vai dar ainda por causa desse bagulho, porque os Estados Unidos da América, né, tipo assim, realmente não dão conta de se ver fora desse lugar e estão em uma crise absurda, com uma dívida gigantesca, estão quase indo de ralo, de base, de cova, de Olavo, e nesse último suspiro estão radicalizando. Né? O governo Trump está radicalizando. Por mais que eles precisem dos imigrantes, das imigrantes, para um caralho, para poder fazer o serviço que os norte-americanos, os estadunidenses, as estadunidenses não topam fazer, principalmente os serviços mais subalternos, vamos dizer assim, eles estão deportando uma caralhada de gente, incluindo pessoas que estavam legalmente bem resolvidas ou encaminhando para resolver, fora as atrocidades de matar, inclusive norte-americanos, estadunidenses, pessoas nascidas lá, crianças presas, enfim, tá essa merda toda lá. E, bom, essa apresentação do Bad Bunny não passou sem uma reação do presidente dos Estados Unidos, Cheetos, aquele Cheetos. O cara tá todo enrolado, no caso Epstein, e tá aí balangando o beiço, enchendo o saco, falando bosta. E aí, o que ele diz é isso, né? Segundo o Trump, a apresentação no intervalo do Super Bowl foi absolutamente terrível. O show do intervalo do Super Bowl, essa é a postagem dele na rede social dele lá. É uma rede social própria dele, do Trump. Truth Social, tipo, uma rede social da verdade, onde eles postam muita fake news. É absurdo isso. O show do intervalo no Super Bowl é absolutamente terrível. Um dos piores de todos os tempos, não faz sentido nenhum. É uma afronta à grandeza da América, olha o papo que eu falei, e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade e excelência. Por quê? Porque o Bad Bunny trouxe fortemente a cultura da América Central e Latina ali para a apresentação dele, né?
Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo e a dança é repugnante. Não, repugnante é você ser amigo, comparsa, cupincha, parceirão de um cara que tinha uma ilha que era usada para abusar de crianças. Isso é repugnante. Desgraça. Especialmente para as crianças pequenas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que estão assistindo de todos os Estados Unidos e do mundo todo. Esse show, ele colocou entre aspas, ele sabe usar aspas, ou quem faz a assistência dele ali, é um tapa na cara do nosso país que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias, incluindo o melhor mercado de ações e planos de aposentadoria da história. Eu tô falando, os Estados Unidos está em crise, está devendo pra caralho, o bagulho tá doido, eles estão quase indo, né, tipo assim, indo de ralo. Não há nada de inspirador nessa bagunça de show do intervalo e, com certeza, receberá ótimas críticas da mídia e de notícias falsas. De novo, nessa rede social, há poucos dias atrás, ele postou um vídeo que contava com um frame ali, um trecho de 1 segundo, algo assim, colocava Barack Obama e Michelle Obama como macacos. É esse o nível do que ele posta, fora as várias mentiras que ele posta nessa merda dessa rede social para ele vir falar de notícia falsa dos outros. Porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo real. Aliás, a NFL deveria substituir imediatamente a sua nova e ridícula regra do kickoff. Faça a América grande novamente, make America great again, presidente Donald Trump. Rapaziada, moçada, papo reto, assim, papo muito reto. A gente tá vivendo uma era onde ser idiota se normalizou. Ser burro, nesse sentido de interpretação do mundo, de respeito, se normalizou, tá ligado? E o Trump, ele é uma das expressões mais brutais disso, tá ligado? É brutal ver esse cara comandando um país como os Estados Unidos. É brutal, brutal. Então, nós devemos ficar muito atentos e muito atentas, porque o bagulho vai ficar cada vez mais louco, tá ligado? O que nós estamos vendo de notícia de brasileiras que estão lá nos Estados Unidos, muitas vezes, se não tão legais, estão buscando a legalização, sendo deportados, tratados como merda, não tá no gibi, para um tanto de brasileira continuar lambendo esse saco Cheetos desse cara, tá ligado? É um negócio que, assim, na real, ele tá envolvido até o pescoço em um tanto de merda, e pra não sair feio nesse tipo de situação, pra ele e pra uma pá do lado dele, melhor defesa é o ataque. A melhor defesa pra eles, muitas vezes, vai ser o ataque. Então, eles vão atribuir aos outros o que eles fazem. Historicamente, bilionários, pessoas muito ricas, a direita tenta atribuir à esquerda, aos movimentos de esquerda, principalmente nos últimos anos, ao movimento LGBTQIAPN+, a questão da criança. Agora nós estamos vendo quem que realmente pratica esse tipo de parada. A gente, na verdade, já sabia. A esquerda já dá esse salve, já dá esse papo a uma cota. Já alerta há muito tempo que esses caras que são muito ricos, são bilionários, multibilionários, fazem merdas e merdas das mais diversas, incluindo várias outras paradas, e não dá nada para eles porque eles mandam nos dois campos. Eles mandam no dinheiro, tem muito dinheiro, mandam na economia, e por terem muito dinheiro e mandar na economia, mandam na política, mandam na justiça, mandam em todo esse aparato estatal que protege esses caras. A gente tá vendo com muito menos dinheiro em relação ao Donald Trump, os moleques que agrediram, né, mataram o cachorro lá, sair ileso. A gente já viu vários playboy, várias partes, vários empresários muito ricos aí, fazer acontecer, cometer crimes e saírem ilesos porque são quem são no sentido de poder aquisitivo, portanto, poder de intervir na política e na justiça. Porque tem muito dinheiro, muito mais dinheiro do que a média da população. Então, rapaziada, moçada, não se iludam. Esse
papo desse cara e de outros aqui no Brasil é só uma forma de desviar a atenção dos crimes que eles cometem. Ele vai apontar para o outro, sendo que eles que cometem esses crimes. Vão falar que as pessoas que estão nos movimentos sociais cometem XYZ crimes, mas no final das contas são esses caras que cometem esses crimes. Não estou falando de achismo. E eu não estou falando que não existem pessoas no campo da esquerda, dos movimentos sociais, que cometem crime. Existem pessoas. Várias pessoas. Só que essas pessoas são apontadas pelo próprio movimento ou pelos próprios movimentos, muitas vezes, retiradas desses movimentos, cobradas dentro e fora desses movimentos. Do outro lado, há sim uma tentativa constante de passar pano. Vão falar que não, mas a realidade vai provar que sim. É só pegar notícias de pessoas muito ricas que cometem crimes e ver o final do que acontece. Então, assim, não tem caô, rapaziada e moçada. Quando o Trump assume essa postura, ele, no final das contas, está tentando desviar a atenção do tanto de merda que ele fez e que ele faz. O velho se cagou durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, filho. É isso, ele tá fazendo merda atualmente, literalmente, em público. Literalmente. Não só nas ideias, mas literalmente o velho tá cagando, fazendo merda em público. E é o que ele faz há muito tempo. Lembrando que esse é o cara que, na época que os moleques foram acusados, não sei quantos anos atrás, de assediar, estuprar uma mulher branca, não sei se no Central Park, alguma coisa assim. Eram 4, 5 moleque preto. Ele foi um dos que foi lá, falou que era isso mesmo, que tinha que prender, que tinha que matar, prisão perpétua, pena de morte, não sei o que, pros moleques. Anos depois descobriu-se que não eram os moleques. Eles rodaram, se fuderam, porque eram moleques pretos. Estavam no lugar errado, ou próximos do lugar errado na hora errada. E o Trump, sem prova nenhuma, usando a influência dele enquanto um multimilionário na época, foi lá, pediu a cabeça dos moleques. Foi um dos que pediu a cabeça dos moleques e deu no que deu. Tem uma série na Netflix, eu acho. Acho que é Olhos que Condenam, se eu não me engano. Se tiver estômago, se tiver lá ainda, assistam. Pesadíssimo. Fudeu a vida dos menor, tá ligado? Fudeu a vida dos menor por causa de questão racial, no final das contas. Tá ligado? Então, muitas pessoas aqui defendendo esse cara. E na moral, se você é brasileira e defende esse cara, você no mínimo, tem baixa interpretação do que é o mundo. Em vários sentidos. Político, racial, econômico, de classe, várias fitas. Pra não falar que é idiota. Praga? É isso.